Um homem observa fotos de Nissan e Doruk na escola. Bahar chega ao hotel e é avisada que o Sr. Sarp chega daqui a pouco. Bahar se senta para esperar Sarp. Na escola, o homem aborda Nissan e diz que é amigo do pai dela, do Sarp Sesmele. Nissan fica muito feliz e o homem diz que o pai dela está com muita saudade dela e por isso pediu para ele ir buscá-la, mas devem manter isso em segredo. Nissan diz que tá bom e o homem pede que ela pegue o Doruk, mas ninguém pode saber. Nissan diz que está combinado e corre para buscar o irmão. Os dois correm até o homem e saem da escola com ele. Sarp e Piril já estão prontos para sair para passearem com os filhos. Munir chega ao hotel, se senta atrás de Bahar e diz: Dona Bahar, não é para olhar para mim, só me escuta, fica quietinha. Bahar Sesmele, a mãe da Nissan e do Doruk, foi a esposa do Sarp Sesmele. Mora no bairro de Talabazar. Suas vizinhas são a Seida, cantora, e a ex-colega de trabalho, a Yelis. Sua mãe é a Atice e seu padrasto é o Enver. A sua irmã é a Sirim. O seu noivo se chama Arif. Ah não, é ex-noivo. Bahar questiona quem é ele e o que quer dela. Munir diz que os filhos dela estão com eles e se ela não fizer o que mandar, nunca mais irá vê-los. Ele mostra uma chamada de vídeo onde as crianças dizem para Bahar que irão encontrar o papai. Bahar, desesperada, pergunta onde eles estão. Nissan diz que eles estão dentro de um carro muito bonito e chique e que um amigo do papai está os levando para encontrar ele. Bahar fica tensa, diz que ama demais eles, mas Munir exige que ela devolva o celular. Nissan diz à mãe que eles também a amam. Bahar devolve o celular e implora que não machuquem seus filhos e que faz tudo o que ele pedir. Munir diz que se ela fizer o que ele pedir, nada de mal acontecerá com os filhos dela. Ele manda Bahar olhar para o outro lado, para a mulher de casaco preto. Bahar olha e avista Piril e seus filhos. Bahar diz a Munir que viu sim, e Munir pergunta se ela sabe quem é. Bahar diz que nunca os viu, e Munir diz: ela é a esposa do Sarp. Bahar se surpreende. Munir diz: eu te garanto, deve estar surpresa, mas eu não tenho por que mentir. Na verdade, eu estou te fazendo um favor. Estou te mostrando quem é o Sarp de verdade. Bahar, ao ver Piril, se lembra da vez que ela foi à escola das crianças e perguntou qual era o horário de saída. Munir diz a Bahar: esse é o Ali, e ele tem um irmão gêmeo, o Homer. Sarp aparece ali e um dos filhos o chama de papai. Bahar fica abismada, em choque. Munir diz a Bahar que o Sarp teve filhos com ela. Ele diz que se a Bahar quiser ver seus filhos de volta, terá que ficar quieta, e o Sarp não poderá salvá-los. Sarp chama a atenção de Piril por ter ficado na recepção do hotel, esperando por ele, ao invés de já ter entrado no carro. Piril diz que foi muito irresponsável e se desculpa com ele. Bahar observa Sarp entrando no carro com a esposa e os filhos. Ela chora devastada ao descobrir a verdade. Munir diz a Bahar que ela vai esperar por 5 minutos ali, que um carro preto vai aparecer por ela e é para ela entrar que irão levá-la até seus filhos. Bahar pergunta se isso é verdade. Munir diz que talvez sim, mas talvez não, e a única opção dela é confiar nele. Ele exige que Bahar entregue seu celular e ela faz isso. Munir manda Bahar jamais voltará a aparecer naquele hotel e sai. Enver liga para Arif e pergunta se ele tem alguma notícia das crianças ou se foi buscá-los na escola. Arif diz que não e pergunta por quê. Enver diz que as crianças desapareceram da escola, que ninguém sabe onde eles estão e a Bahar não atende o celular. Nesse momento, o carro preto deixa as crianças perto do café de Arif. Felizes, Nissan e Doruk perguntam a Arif se ele viu o papai. Arif pede que Enver fique calmo e não se preocupe, porque as crianças acabaram de chegar. Enver pergunta como elas chegaram aí e se a Bahar está junto. Arif diz que não, que as crianças chegaram em um carro. Ele pergunta às crianças de quem era aquele carro que deixou eles ali. Nissan diz que foi um amigo do papai que foi buscar eles para vê-lo e que o papai até comprou brinquedos para eles. Arif deixa as crianças no café enquanto elas estão ansiosas para ver Sarp. Enver se desculpa com o policial e diz que as crianças já apareceram. Ele diz que um conhecido foi buscar eles na escola e acabou sendo uma confusão. Bahar está paralisada e em choque por toda aquela situação. O carro preto chega ali e Bahar vai até lá e entra. Ela pergunta ao motorista do carro se ele irá levá-la até seus filhos. O motorista sobe a janela e impede que Bahar fale com ele.
Ela fica desesperada, querendo saber se seus filhos estão bem, e chora muito. Peyami diz a Arif que trouxe o pessoal com ele e pergunta o que rolou. Arif diz que está rolando algo e pede que ele mande o pessoal dele vigiar e ficar atento. Peyami dá ordens para seus homens. Doruk pergunta a Arif se o papai vai para lá mais tarde. Arif diz que não sabe. Preocupado, Arif pergunta a Seida se ela sabe onde a Bahar está. Seida diz que ela ainda não voltou e pergunta o que aconteceu. Arif diz que as crianças estão ali. O motorista devolve o celular de Bahar e a deixa no bairro. Ela fica desesperada e pergunta de seus filhos, mas o carro sai. Bahar fica em pânico e corre pelas ruas do bairro. Ela vai até o Arif e diz que seus filhos foram sequestrados. Arif pede que ela fique tranquila e que os dois estão ali e estão bem. Bahar vê os filhos e os abraça com muito alívio. Ela pergunta se eles estão bem. Doruk diz que sim, mas pergunta do papai. Nissan pergunta à mãe se o pai dela foi ali. Bahar diz que precisa saber de tudo. Nissan diz que eles estão bem. Bahar, chorando, continua os abraçando e pede desculpas. Seida leva Bahar e as crianças para casa. Yusuf pergunta a Peyami o que está acontecendo, porque o Arif pediu para ele vigiar e se ele não vai trabalhar hoje. Peyami responde que cuidar ali sempre será sua prioridade. Enver liga para Atice e pede que ela vá à casa da Bahar correndo e que irá encontrá-la lá. Atice pergunta se aconteceu alguma coisa com ela. Enver diz que não, que ela não precisa se preocupar e a Bahar só precisa dela. Atice diz que o Sarp deve ter falado com ela. Enver diz que não sabe, mas eles se encontram lá. Nissan pergunta à mãe o que aconteceu e o que a assustou tanto. Bahar diz que só ficou muito assustada, com muito medo. Doruk pergunta o que deixou ela assustada. Bahar questiona Nissan quem pegou eles na escola. Nissan diz que foi um homem, que ele a chamou e disse que conhecia eles. Falou seu nome e disse que era um amigo do papai e depois mandou chamar o Doruk. Bahar, irritada, diz: Filha, quantas vezes eu disse que você nunca pode falar com pessoas que não conhece? Eu já te disse isso tantas vezes. Hoje de manhã, quando eu te deixei na escola, o que eu te disse? Eu não acredito que você não foi avisar suas professoras antes e ainda pegou seu irmão. Você levou seu irmão para fora da escola de vocês e entrou no carro de um estranho. Você não pensou no que estava fazendo, Nissan? E se tivessem sequestrado vocês? E se tivessem machucado os dois? Quem iria conseguir salvar vocês? Por que você não pensou nisso? Poderia ter acontecido alguma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Eu não acredito. Todo dia quando você levanta, eu falo que não é para falar com estranhos. Que droga! Você não presta atenção? Nissan chora e Arif a abraça. Bahar, nervosa, pergunta o que passa na cabeça de Nissan. Arif e Seida pedem que Bahar se acalme e que está assustando eles. Arif consola Nissan e pede que ela não chore, que a mamãe ficou assustada, mas não queria deixar ela assim. Já no quarto, Nissan diz a Seida que o homem falou do papai e pensou que ele queria vê-los e ele disse o nome inteiro do seu pai. Seida pede que ela se acalme, que a Bahar ficou assustada, mas não queria gritar. Nissan diz que então aquele homem não era amigo do papai. Seida diz que provavelmente não. Bahar diz a Arif que não está se reconhecendo, que a vida fez ela virar uma pessoa que não gosta e é horrível. Arif diz que ela teve que passar por muita coisa. Bahar diz que o Enver sempre dizia que tudo na vida acontecia por um motivo, mas não está aguentando e isso cansa. Arif diz que o problema é que ela está cansada de ser essa mulher perfeita, que a perfeição não existe e quando você cai, você se levanta. Bahar diz que passou por situações horríveis e precisa encontrar forças para se levantar de novo. Ela conta a Seida e Arif que não conseguiu falar com o Sarp e só chamaram ela para ir ao hotel onde ele está. Bahar diz que foram eles que sequestraram seus filhos e que queriam mostrar para ela quem era o Sarp de verdade. Arif pergunta o que queriam mostrar para ela. Bahar diz que o Sarp tem uma esposa e 2 filhos gêmeos. Ela diz que o homem disse que estava com seus filhos e se não fizesse o que mandava, ela jamais voltaria a ver Nissan e o Doruk. Bahar diz que o Sarp pegou a esposa dele e os filhos e entraram sorrindo no carro. Seida diz que deve ter sido muito difícil ter visto uma coisa dessa. Bahar diz que não ligou para o Sarp naquele momento. Na realidade, se preocupou por seus filhos. Essa era sua única preocupação. Bahar diz: as pessoas aguentam situações desse tipo e elas não podem fazer nada além de aguentar. Como eu seguiria minha vida se tivesse acontecido algo com eles?
Eu não conseguiria, mas eu teria que continuar também, porque não tem outra opção. Eu acho difícil de pensar que teria forças. Eu não quero forças. Sem meus filhos eu prefiro não viver. Sem os meus pequenos não. Mas felizmente, eles devolveram meus filhos. Bahar diz a Seida que é por isso que o Sarp e a esposa dele não têm importância, porque só queria o bem-estar de seus filhos. Ela diz que não falaria nunca mais com o Sarp pelo bem dos filhos e não quer que machuquem seus pequenos. E Elis chega ali e pergunta o que aconteceu. Bahar diz que a Seida vai explicar para ela. Ela vai até o quarto dos filhos. Bahar pede desculpas por ter gritado com eles. Doruk abraça a mãe. Bahar diz a Nissan que aquele homem que foi buscar ela na escola não conhecia o pai dela de verdade e foi por isso que ela ficou com medo. Nissan pergunta então quem era. Bahar diz que não sabe, mas ele não tinha boas intenções e só tirou eles da escola para assustá-la. Nissan pergunta à mãe se o papai está indo ver os outros filhos dele. Bahar se surpreende, mas age com naturalidade. Diz que não sabe, mas garante que o Sarp ama muito eles. Doruk pergunta à mãe quem são os outros filhos do papai. Nissan diz que o pai teve mais 2 filhos. Bahar diz a Doruk que o pai dele está com a Piril e teve 2 filhos gêmeos com ela. E isso é ótimo, pois ele tem mais irmãos. Ela diz que eles são pequenos e são uma gracinha. Doruk pergunta como eles se chamam. Bahar diz que é Ali e Omer. Doruk pergunta se eles irão ali vê-lo. Bahar diz que quando o papai vier, ele pode falar como seria legal se ele trouxesse seus irmãozinhos para brincarem. Nissan pergunta da esposa do pai e como fica a mãe nessa história. Bahar diz que não tem problema, que eles são tudo em sua vida e se estiverem com ela, não se importa com mais nada. Bahar brinca com os filhos e eles se divertem juntos. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado!